Ainda eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como pode causar seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Muito boa noite a todos. Vamos hoje mais um segundo programa falando sobre literatura e a importância dela em nossa vida. Estamos aqui com a professora Cláudia. Sim, tá frio hoje, né, padre? Tá mesmo, daqui tá quentinho. Nesse caso, não. Tá bem quentinho aqui. Obrigado pela hospitalidade, por abrir a sua casa mais uma vez. Eu é que agradeço. Hoje nós vamos dar continuidade aí a mais um tema que começamos semana passada e falamos sobre a importância da literatura na nossa vida. Você assistiu o primeiro programa? Se não, já pode procurar aqui nesse nosso link embaixo, você já pode procurar e logo você também, assim que terminar esse programa, você já pode assistir e reassistir o primeiro episódio. E nós terminamos, né, no último programa falando exatamente sobre esta música, Monte Castelo, né, de Legião Urbana, e que fazia essa referência a um poema de Camões. Isso, Luiz Vaz de Camões. Sabe de quando é esse poema, padre? Não faço ideia. 1595. Faz tempinho. Faz tempinho. Mas os versos são sempre muito atuais. Muito mesmo. Por quê? Você sabe por quê? Não. Porque Camões toca aí num tema que a gente chama em literatura de tema universal. Então, falar do amor, da morte, da crise existencial, dos vazios, dos medos, de traições, são chamados grandes temas da literatura, são chamados temas universais. Esses temas, eles não têm data de validade. Vai além do tempo, vai além do século. Isso, vai além do tempo, e eles também tocam a qualquer pessoa, né? São versos que podem tocar desde uma pessoa muito culta, muito estudada, até uma pessoa muito simples, né? E Camões vai usar nesses versos, então, as figuras de linguagem. As figuras de linguagem que são próprias na literatura e também aparecem muito nos textos bíblicos. Que bacana. Esse poema, na verdade, é um soneto, né? Ele Isso. é Dois quartetos e dois tercetos. Isso, eu sabia que tinha uma estrutura. Ele fez um bom vestibular. E ele é um tema que foi recorrente, foi quase todo declamado aí por Legião Urbana, né? Na década de 90, nós Isso. ouvimos essa música. Chamada Monte Castelo. E por que essa música, ainda assim tão atual, ela faz referência a esse tema universal? Ela fala de alguma coisa que, como você falou, amor, né? Ela fala de um amor, ela fala de amor e a gente não deve reduzir apenas a um amor homem e mulher, um amor romântico, né? Aqui ele abrange, né, que o amor é esse fogo que arde sem se ver. Aparentemente é uma contradição, né? Como é que arde e eu não vejo? Como é que uma ferida que dói e eu não sinto, né? Só quem sente um amor verdadeiro sabe o que é isso.
sabe o que é sentir esse fogo que arde e não se vê, uma ferida que dói e não se sente. Aqui a gente está tendo um fogo bem, bem quentinho. Tá bem quentinho. Graças a Deus, olha, não estou nem com frio aqui. Não precisou nem da blusa. E a gente está vendo esse fogo. Né? A gente está vendo aqui o processo de combustão e está vendo esse fogo arder. O amor, ele, como você falou, ele é uma coisa invisível. Então ele não se vê com os olhos, como ele, né, não se expressa também na dor de um sentimento que a gente consegue externar, mas sim que vem do interno. Mas essa música, ela tem um outro paralelo. Sim, e aí é sua parte, Fábio. É, né? Sim. Então, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, você depois pode procurar aí na referência, né? Você segue aí, a gente vai colocar para você. A gente vê um hino que Paulo escreve, um hino chamado Hino da Caridade, um hino ao amor. Por isso que quando nós, tanto em casamentos, a gente ouve também esta passagem, nós sempre ouvimos quais são as referências que Paulo dá para esse verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor ele suporta tudo, o amor ele espera tudo, o amor não passa jamais. Lógico que Camões, ele também deveria saber dessa passagem. Com certeza, ele era muito cristão, sabia? Não sabia. Sim, ele era onde muito que ele está enterrado, você sabe? Eu sei onde ele está enterrado. No Mosteiro dos Jerônimos, em Portugal. Olha que chique, hein? Nossa, eu queria um dia lá. Olha, você que veio também, conhece Legião Urbana, sabe que é uma banda secular, não é uma banda cristã propriamente dita, mas Renato Russo, né, de saudosa memória, aí a gente vê ele fazer essa referência, um paralelismo com a passagem bíblica de Paulo aos Coríntios. E esse tema que toca justamente Camões, a música Monte Castelo e também a carta aos Coríntios, que é da década da era cristã, do ano 50 da era cristã. Você falou que o poema é de 1595. Então, só de 1500 anos atrás, e uma música de 400 anos atrás, em 1995. Sim. Aliás, 400 anos depois, a gente vê que ao longo aí de 20 séculos, aquilo que nós falávamos, né, na semana passada, daquela moral, né, de todo aquele pensamento moral judaico-cristã que atravessou, compôs e fundamentou o nosso pensamento ocidental, está aí presente nas canções, nas músicas que nós ouvimos. E olha que interessante, né? Camões então vai fazendo um jogo de palavras, vai usando um paradoxo, né? Por que é um paradoxo? Porque são coisas aparentemente contrárias, aparentemente não se combinam, não tem lógica, mas, né, ele usa justamente desse paradoxo para explicar o amor, que é um sentimento inexplicável. Claudinho, explica pra gente o que é um paradoxo. Um paradoxo é parecido com uma antítese, mas não é uma antítese. São palavras de sentido contrário, né, que no caso do paradoxo, elas criam uma imagem, criam uma figura para expressar um sentimento, nesse caso, né? Como um fogo a gente não vê, como uma ferida dói e ninguém sente. É como se você perguntasse agora, você tá com calor? Eu falo, não, tá maravilhoso, não tô nem tô nem parecendo mal. Então, aparentemente é uma contradição, mas, né, exprime uma verdade, algo que não consegue se explicar, que é o amor. Esse amor paradoxal nós ouvimos também na teologia, e aí por isso que o nosso diálogo hoje também, literatura com a teologia, faz essa ponte e a aproximação de Camões com Paulo no texto bíblico, tirando aí para você uma palhinha de Legião Urbana. Nós ouvimos como que a teologia ela transmite, transfere também, através do seu pensamento, aquilo que é mais profundo e próprio de nós, o ser humano. Quando a gente fala em amor, a gente tem com João uma fala, ou melhor, uma aproximação mais próxima, mais plena e mais direta do que é Deus. Deus é amor, João nos fala. Se Deus é amor, a gente pode fazer o contrário também, dizer que o amor é Deus. Então, se a gente se aproxima desse amor que perpassa os séculos, esse amor que realmente arde e nós não vemos, esse amor que a gente sente muitas vezes inexplicavelmente, a gente consegue ver para nós com muita clareza, mas nem sempre transmitir, falar, expressar com palavras humanas, com a nossa maneira até mesmo de agir, né?
como é que você, aí de casa, pode dizer ou pode definir esse amor? Você já viveu uma experiência de amor? Padre, desses versos de Camões, tem uma estrofe que eu gosto muito. É o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. Eu nunca entendi, me explica isso. Na verdade, esse sentido está em quem lê, esse sentido está... Camões escreveu, mas o sentido está muito em quem lê, em quem entende e de acordo com aquele momento de vida. Uma vez, dando aula de Camões, né, no ensino médio, eu fiz uma comparação e os alunos parece que gostaram e entenderam muito. Eu disse assim, somente quem já ficou com alguém no hospital, servindo e fazendo companhia para alguém doente por dias, no leito de um hospital, sabe o que é servir a quem vence, o vencedor. É estar preso por vontade, né? Porque se alguém de minha família ou um amigo querido está hospitalizado, eu não estou hospitalizada, eu não estou doente. Mas eu fico presa por vontade àquela cama, né? Dizem que a cama mais pesada que existe, a mais cara que existe, é a cama do doente, né? Porque ninguém pode carregá-la e ninguém pode pagar o preço dela, só mesmo quem está doente. Mas quem ama de verdade fica ali preso naquela cama por vontade, né? Por vontade, porque não está doente e ninguém te obriga a ficar, né? Mas quem já não ficou com alguém num hospital, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, um filho, né? Você fique quantos dias for necessário. Então, esses versos de Camões fazem muito sentido para mim nesse contexto, né? Você está servindo a quem vence. Você está servindo ao amor, né? E está preso por vontade. Eu acho que do poema todo, do soneto todo, são os versos que eu mais gosto. Bom, você tá Ficar preso por vontade. Você está puxando bastante a sardinha para tua brasa aí, deixa eu puxar a minha também aqui, né? Você falou muito bem de Camões. A proposta de hoje é justamente esse diálogo entre literatura e teologia e Paulo, né? Eu particularmente eu gosto muito desse hino à caridade, hino ao amor, mas quando a melhor definição para mim é quando Paulo fala, né, que o amor ele espera tudo. Uma vez eu aprendi, né, uma frase que fala que a virtude de quem ama é esperar. Ou, se a gente colocar de outro modo, esperar é a virtude de quem ama. Quem ama, de fato, espera. E somente vale realmente a pena esperar por algo quando a gente verdadeiramente ama. Vamos falar de um outro texto literário? Qual, padre? Não me pegue de surpresa. Não, você sabe que eu pego. Aquele que você me falou do rapaz que havia sido... que a mulher foi para o convento. Amor de Perdição. Amor de Perdição. Amor Camilo de Perdição. Castelo Branco. Sim, depois Camilo Castelo Branco fez o Amor de Salvação também, né? Ah, é? Amor de Perdição, depois o Amor de Salvação. Aí, justamente esse Amor de Perdição, que eu não conhecia o Amor de Salvação, né? Por isso que eu... Né, quem me pegou de calça curta agora foi você. Mas esse Amor de Amor de Perdição, nós ouvimos então um relato, né, de uma moça que... apaixonadamente, perdidamente apaixonada, ela foi confinada, foi colocada num convento para viver a vida religiosa e ser afastada do seu grande amor. E o grande amor dela acabou se casando, encontrando uma outra pessoa. Sim. E aí a pergunta fatal... porque acontece tanta coisa nessa história, é tanta desgraça, é pouco amor e muita desgraça nessa história, é um sofrimento terrível do casal, mas é um amor que supera tanta dificuldade, né? Um amor tão efetivo, um amor tão doação também, tão bondade, porque eles não tiveram nada, né? Só aquele amor platônico, assim, uma coisa assim. Mas a pergunta que fica no final, que Camilo Castelo Branco faz no final do texto, a desgraça, ela norteia várias histórias da minha vida. Sempre que eu vejo um casal brigando, se separando, e acontece todas aquelas reviravoltas na vida dos casais, eu faço a mesma pergunta de Camilo Castelo Branco, padre. A desgraça. A desgraça quebranta ou fervora o amor? Então, você que talvez esteja nos acompanhando, conhece casos de amor aí, dos mais aí, né, escalafopéticos que existem. Eu achei minha resposta. Você achou? Eu ainda estou procurando. Mas a parte mais engraçada de pensar, né, através dessa obra, é que, de fato, as coisas ruins, elas acabam por abrandar o amor ou, pelo contrário, fervorar.
né? Uma pessoa que não tem nada, às vezes, se separa, né? Sim. E outras pessoas, justamente porque não tem nada, se juntam Exatamente. e constroem a vida. E aí que eu formulei minha resposta. A desgraça ora quebranta, ora fervora. Pois é, mas eu estava puxando a sardinha para minha brasa, você voltou com ela, volta para minha. A nossa espera, ela não se equipara ao amor. Amor e esperança são duas coisas, são duas realidades distintas. Amor e esperança são, como a gente costuma chamar, de virtudes, ditas virtudes de fé, as virtudes teologais. As virtudes teologais. Eu ia falar que eram teologais, mas pensei, vai que eu erro. As virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, justamente por elas serem muito próximas, só podem ser dadas através daquele que justamente daquele a quem elas conduzem, a Deus. Vou repetir. As virtudes teologais, elas só podem ser dadas a partir daquele que elas conduzem, é Deus. Deus, ele nos dá a fé, Deus nos dá a esperança, Deus nos dá o amor. Mas como eu estava dizendo, o amor, ele espera tudo. Ele não é esperança, porém ele é capaz de esperar tudo. Até esperar momentos de desgraça, ele é capaz de esperar a desilusão. O amor, ele é capaz de esperar o inesperado. E o mais interessante é que ao esperar o inesperado, ele sempre está pronto para dar a resposta certa. Quem ama, por mais que pego de surpresa, ele sabe dar a resposta certa para a atitude certa. Aposto que uma pessoa que está no leito de hospital, ela não foi pedir para estar lá. E quem espera a pessoa sair do hospital, pode ter certeza que ao longo de toda a sua vida, ela amou aquela pessoa e amará continuamente na saúde, e na doença, na alegria, e na tristeza, na riqueza e na pobreza também. Também. E por isso que na desgraça e na graça. E é uma graça. E é por isso que ora quebranta, ora fervora. Vejam que a gente brinca, eu brinquei aqui com você, Claudinha, falando sobre puxar a sardinha para a brasa, né? Nem sardinha a gente gosta muito, né? Não. Então eu prefiro um bacalhauzinho de vez em quando, um peixinho mais, né, diferente aí. Na teologia, com a literatura, eu aprendi um método para a gente falar, e eu falei um pouquinho no último vídeo, que é justamente falar o ponto no qual os dois convergem, para justamente não evitar, né, esse embate que muitas das vezes a gente coloca, fé e ciência, política e religião, Corinthians e Parmeira. A gente não tem esse embate da teologia com a literatura, por mais que haja diversas literaturas e haja diversas teologias. Mas teologia e literatura e teologia, mais do que dar uma teologia literária, uma literatura teológica, ambas falam sobre a mesma coisa, que é o ser humano. Sim. Você, como uma boa professora de literatura... Uma professora de literatura cristã. E uma boa professora de literatura cristã, né, você tem diversos alunos. Sim, muitos. Para você contar um pouquinho da sua experiência para mim, para a gente, né, compartilhar com a gente, você, na sala de aula, é só professora? Só dá aula, só passa conteúdo? Não, lógico que não. Eu acredito que seja impossível fazer isso. Impossível fazer isso. Por quê? Primeiro porque a matéria com a qual eu trabalho, literatura, toca justamente naquilo que é humano, naquilo que é a arte, naquilo que é o belo da arte, mas também naquilo que é humano, nas grandes indagações do ser humano, né? Todos os bons textos literários, em algum momento, vão fazer de verdade uma indagação profunda a respeito da vida, a respeito dos sentimentos, a respeito de si mesmo, né? Não tem como desvincular, né? E não tem como desvincular ser cristã de exercer a atividade como professora de maneira cristã. Você ama o que você faz? Eu amo o que eu faço. Eu não faria outra coisa. E a única coisa que eu não penso quando eu estou na sala de aula é sobre o tempo, que está passando muito tempo, se está demorando ou não, e o quanto eu ganho, né? Eu jamais fiz esse tipo de indagação, porque eu fico tão envolvida com os meus alunos, eu fico tão envolvida com a literatura, com cuidado, com carinho com eles, que a última coisa que eu penso é lógico que eu preciso do salário no final do mês, obviamente, todo mundo precisa. Nem relógio trabalha de graça, a gente precisa pôr bateria. Tem que ter o filho. Mas, de verdade, enquanto eu estou dando aula, eu não penso nisso.
E esses últimos tempos eu tenho sentido uma falta enorme dos meus alunos. Por quê, né? Dando aula online, eu não consigo ver as expressões, eu não consigo ver a emoção nos olhos deles. Porque os textos literários trazem à tona essas emoções. E você sabe qual é a coisa mais gostosa na minha aula, Padre Renato? Quando toco o sinal e sempre tem uma vozinha que fala, nossa, já acabou? Eu ia brincar, eu ia falar o final da aula. Não, mas quando eles falam, nossa, já acabou? Quando eles falam, nossa, já acabou? Passou rápido. Eu penso, né? Cumpri hoje a minha missão na Terra. Cumpri hoje a minha função na Terra. Eu acho que de verdade, eu gosto de todas as coisas que eu faço, cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, da minha família. Mas de verdade, dentro da sala de aula, com os meus alunos, eu me santifico um pouco, eu me salvo um pouco, né? De verdade, onde eu sinto minha missão aqui na Terra, né? Levar para eles um pouco de beleza, um pouco de leveza e levá-los também a grandes questionamentos, né? Por exemplo, sobre o amor. Olha, eu acho que daria para a gente falar aqui, né, pelo menos uns 10 programas aí com tranquilidade. Sim. Nós temos a grata certeza de que a literatura, ela sempre acompanhou e sempre vai acompanhar a humanidade. Afinal de contas, a literatura existe desde quando o primeiro rabisco numa pedra foi feito. Sim. Ali já era literatura escrita. Além da literatura oral, temos outros tipos de literatura Sim. que pode ser expresso também de outros modos, com a face, o afeto. Isso tudo é uma maneira de tecer em palavras e expressar por meio das palavras os sentimentos humanos. E ainda a gente sabe, como a gente acabou de ouvir aí, né, pela leitura de Paulo, ainda que a gente coloque, né, as palavras ainda não suprem e não abarcam a totalidade da coisa. Agora só uma curiosidade aqui, nessa música que a gente pegou de Camões, perdão, de Legião Urbana, ele cita Camões, ele cita Paulo, mas qual é o único versinho que ele fala que não é nem de um nem de outro? Só tem um verso que ele fala. Só mesmo. Estou acordado. E todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Todos dormem. E ele faz uma referência direta aí, acredito, com Coríntios 13 mesmo. Hoje vemos por um espelho, mas então veremos face a face. Eu acho interessante nessa sensibilidade de Renato Russo justamente colocar que somente quem é sensível à literatura, quem consegue prestar atenção nos pequenos fatos corriqueiros do dia a dia, pode de fato estar com olhos bem abertos. Vou citar aqui um outro autor aí para você também pesquisar, nós não vamos falar sobre isso, nem vou te cobrar isso, mas José Saramago, Sim. Ele fala num dos livros dele, Ensaio sobre a Cegueira, justamente isso. Às vezes as pessoas se encontram numa sociedade enceguecida, ou seja, uma sociedade cega. E o mais interessante nesse livro, já que o senhor citou esse livro, é que é uma cegueira branca, é uma cegueira que vem da claridade. Luz demais, ciência demais, lógica demais, pode cegar. Então a gente, para ficar acordado, não é necessário a gente ter muita luz, não é necessário a gente ter a cabeça muitas vezes pensando. Basta a gente estar aí atento aos pequenos fatos do dia a dia que transmitem e traduzem o que é amar. O amor ele pode ser expresso de diversas formas. Sim. Né? Como o fogo que arde, como a ferida que dói, como a prisão. E sobretudo nas nossas vocações, né? A minha na vida matrimonial, a do senhor, do ministério. Né? Então, é bonito. Nós percebemos que esse amor está em todas as coisas e tem diversas manifestações. E assim como a gente pode amar de diversos modos, tão contrário a si é o mesmo amor. A gente às vezes faz umas coisas que a gente não entende, mas pela loucura de amar, a gente ama. E que se a gente saiba amar, eu vou fechar aqui com uma frase de Santo Agostinho. Sabemos que a medida de amar é amar sem medida. Tem alguma palavra para a gente fechar também hoje? Não, hoje eu não trouxe nenhum versinho. O Camões ocupa todo momento. Camões acima de todos os espaços. Né? Gosto demais e me deixa cega, né, para outros textos. Com a força que vem desse verso, com a força que emana esses versos. Né? Com certeza
são versos eternos. Enquanto houver humanidade, alguém vai repetir que o amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. Muito obrigado, professora Cláudia. Deus abençoe. Eu que agradeço. E você que nos acompanha também, fique esperando aí o nosso próximo... Espero que vocês tenham gostado. Fique esperando o nosso próximo vídeo. Já faça sua inscrição, se você ainda não fez. Ative o sininho para receber aí as notificações do nosso canal do YouTube. E até o próximo vídeo, né, que será lançado semana que vem no nosso Café com Fé. Padre, podia terminar tocando mais... Não, eu vou dar a bênção. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ai...